O mais profundo silêncio tomou conta das nações. Por 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías pronunciou palavras que rasgaram o véu do tempo e do espaço. Em meio a um período de trevas espirituais e incertezas nacionais, Deus revelou uma verdade tão magnífica que continua a transformar vidas até hoje. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça às nações. Este não é apenas mais um versículo bíblico. É uma declaração do trono celestial que revela o coração do Criador para com aqueles que ele chama de seus. Uma revelação que transcende o tempo e fala diretamente às mais profundas necessidades da sua alma no dia de hoje. Para um povo exilado, oprimido e questionando sua identidade, estas palavras trouxeram esperança inabalável. E para você que enfrenta as pressões, incertezas e desafios do mundo moderno, elas carregam o mesmo poder transformador. Olá, eu sou Mário Pérez do canal Evidência da Palavra e hoje vamos mergulhar nas profundezas de Isaías 42:1, descobrindo juntos a certeza absoluta de que Deus te escolheu pessoalmente para um propósito extraordinário. Se estas palavras ressoam em seu espírito, pressione o botão de curtir agora mesmo e escreva nos comentários "Escolhido pelo Rei" para declarar esta verdade sobre sua vida. Todos nós enfrentamos momentos de dúvida. Momentos em que olhamos para nossas circunstâncias, nossos fracassos, nossas limitações e questionamos se realmente importamos no grande esquema divino. Momentos em que as rejeições deste mundo parecem gritar mais alto que o sussurro de amor do Criador. O que você talvez não saiba é que Isaías 42:1 não é apenas uma profecia sobre o Messias vindouro, embora certamente seja isso em seu sentido primário. É também um modelo profundo da relação que Deus deseja ter com cada um de seus filhos. Uma revelação de como o Pai Celestial enxerga aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Nos próximos minutos, vamos desvendar 4 verdades revolucionárias contidas neste versículo. A dignidade surpreendente de ser chamado servo de Deus, o mistério sagrado da escolha divina, o poder sobrenatural do sustento de Deus e o propósito universal para o qual somos escolhidos e capacitados. Esta não é apenas mais uma mensagem motivacional, é uma âncora divina para a sua identidade, que permanecerá firme quando tudo mais ao seu redor estiver desmoronando. Prepare seu coração para receber uma revelação que tem o poder de definir para sempre quem você realmente é nos olhos do Criador. Para compreendermos plenamente a magnitude desta revelação, precisamos primeiro analisar a declaração inicial de Deus: "Eis aqui o meu servo." Em uma cultura dominada por celebridades e influenciadores e a busca incessante por status, a ideia de ser um servo pode parecer desatualizada ou até mesmo negativa. O mundo nos ensina a buscar posições de domínio, não de serviço. No entanto, na economia divina existe uma honra paradoxal em ser identificado como servo de Deus. O termo hebraico usado aqui é ebed, que carrega conotações muito mais ricas que nossa tradução moderna sugere. Não indica servidão forçada ou degradante, mas uma posição de confiança, honra e proximidade com o mestre. Nos tempos antigos, ser servo do rei não era uma posição desprezível. Era um título de distinção. Os servos reais tinham acesso à presença do monarca, recebiam autoridade delegada e frequentemente exerciam mais influência real que muitos nobres. Da mesma forma, ser identificado como servo do Rei do Universo é uma posição de extraordinário privilégio. Moisés, o libertador de Israel e mediador da aliança divina, é identificado repetidamente na Escritura como Moisés, servo do Senhor. Davi, o maior rei de Israel, se autodenominava com humildade servo de Deus. Paulo, o grande apóstolo aos gentios, iniciava suas cartas identificando-se como servo de Jesus Cristo. Observe o que Deus diz em Isaías 42:1. "Eis aqui o meu servo." Existe uma intimidade e posse nesta declaração
que revela o vínculo especial entre o mestre e aquele que ele chama de seu. Não é simplesmente um servo, mas meu servo, uma designação pessoal de pertencimento ao Altíssimo. Quando Jesus veio como o cumprimento perfeito desta profecia, ele encarnou completamente o ideal do servo perfeito. Em Filipenses capítulo 2, aprendemos que Cristo esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O Filho de Deus, igual ao Pai em majestade e glória, assumiu voluntariamente a posição de servo por amor. E aqui está a verdade transformadora. Em Cristo, você também é chamado para esta identidade honrosa. Jesus declarou em Mateus capítulo 20, versículo 26. Não será assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Na comunidade do reino, grandeza é redefinida através do serviço. Esta primeira designação, meu servo, já seria suficientemente revolucionária. Mas Deus imediatamente acrescenta uma segunda declaração ainda mais profunda: a quem sustenho. O verbo hebraico tamak transmite a ideia de agarrar firmemente, segurar com força, apoiar completamente. Não é apenas um suporte ocasional ou parcial, mas um sustento completo e contínuo. Imagine um pai segurando a mão de uma criança enquanto ela dá seus primeiros passos vacilantes. A criança pode cair, mas o pai garante que a queda nunca seja fatal. É uma imagem poderosa do relacionamento que Deus oferece àqueles que ele chama de servos. Este sustento divino significa que sua adequação para servir a Deus nunca depende de suas próprias forças ou habilidades. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 confirma: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Quando você se sente fraco demais, inadequado demais ou desqualificado demais para cumprir o chamado de Deus, lembre-se desta promessa: a quem sustenho. Sua capacidade não está em você mesmo, mas naquele que prometeu sustentá-lo. Sua fraqueza não desqualifica você. Na verdade, torna-se o palco perfeito para a demonstração do poder divino. Paulo compreendeu profundamente esta verdade quando o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é apesar de suas limitações, mas através delas que o sustento divino se manifesta mais gloriosamente. Este sustento não é apenas espiritual, mas abrange cada dimensão da sua vida. O Deus que prometeu sustentá-lo é o mesmo que forneceu maná no deserto, água da rocha, e multiplicou pães e peixes para multidões famintas. Ele conhece suas necessidades físicas, emocionais, relacionais e materiais, e promete sustentá-lo em todas elas. Mesmo quando você atravessa vales escuros, quando as circunstâncias parecem contradizer esta promessa, o sustento divino permanece. Como Davi declarou no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bastão do pastor não apenas guia, mas sustenta e protege. Esta revelação de quem somos, servos sustentados por Deus, prepara o caminho para a próxima declaração revolucionária de Isaías 42:1, que revela a natureza profunda da escolha divina sobre nossas vidas. Porque aqueles que Deus chama de servos e promete sustentar, Ele também identifica como meus escolhidos. A próxima declaração em Isaías 42:1 nos leva a um dos conceitos mais profundos e, ao mesmo tempo, mais controversos de toda a teologia: o meu escolhido. O termo hebraico batir carrega o sentido de uma seleção deliberada, intencional e pessoal. Não é uma escolha aleatória ou fortuita, mas uma decisão soberana baseada no propósito divino. Esta afirmação singular, meu escolhido, confronta diretamente a mentira mais devastadora que muitos carregam: a ideia de que somos acidentes cósmicos, existências sem significado em um universo indiferente. Nada poderia estar mais distante da verdade revelada nas Escrituras. Você não está aqui por acaso, está aqui por escolha divina. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo expande esta verdade.
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Perceba o tempo verbal e o marco temporal. A escolha divina precede não apenas seu nascimento, mas a própria criação do universo. Antes que existissem galáxias, antes que o tempo começasse a ser contado, você já estava nos pensamentos de Deus. Esta escolha divina não é baseada em qualidades inerentes ou méritos previstos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, esclarece este princípio fundamental. O Senhor não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. A escolha de Deus nunca é baseada em nossa grandeza, mas unicamente em sua graça. Considere os exemplos bíblicos de pessoas escolhidas. Moisés era gago e inseguro. Gideão se escondia no lagar quando foi chamado. Davi era o menor dos filhos de Jessé. Os discípulos eram homens comuns sem educação formal. Paulo se considerava o principal dos pecadores. Em cada caso, Deus escolheu deliberadamente o improvável, o inadequado, o insuficiente, não para destacar suas qualidades, mas para manifestar seu poder. Agora pare por um momento e considere as implicações desta verdade para a sua vida. Suas imperfeições, suas lutas, seus fracassos, nada disso surpreendeu Deus ou anulou sua escolha. Na verdade, Ele escolheu você com pleno conhecimento de cada fraqueza, cada falha, cada limitação que você enfrentaria. Sua escolha nunca foi baseada em sua perfeição, mas em seu propósito soberano. Esta verdade é especialmente poderosa quando você enfrenta rejeição humana. Quando pessoas te desprezam, quando portas se fecham, quando oportunidades são negadas, lembre-se que a rejeição humana nunca pode invalidar a escolha divina. Os homens podem questionar seu valor, mas o decreto celestial permanece. Meu escolhido. Em João, capítulo 15, versículo 16, Jesus reafirma esta verdade aos seus discípulos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. A iniciativa sempre foi divina. Você não encontrou Deus, Ele te encontrou. Você não o escolheu. Primeiro, Ele já havia te escolhido desde a eternidade. É importante compreender que, embora esta escolha divina tenha sua expressão máxima em Cristo como o escolhido perfeito, ela se estende a todos aqueles que estão unidos a Ele pela fé. Em Cristo você participa desta identidade de escolhido. Como Paulo explica em Romanos capítulo 8, versículo 29, fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho. A compreensão adequada dessa verdade produz simultaneamente humildade e confiança. Humildade, porque reconhecemos que não há nada em nós mesmos que tenha motivado esta escolha. Foi pura graça. Confiança, porque entendemos que nossa posição não depende de nosso desempenho, mas da imutável decisão divina. Esta escolha divina traz consigo um elemento adicional de extraordinária importância, o prazer de Deus. O texto continua: em quem a minha alma se compraz. Esta não é uma escolha relutante ou resignada, mas uma escolha que traz deleite ao coração de Deus. O termo hebraico hatzá expressa favor, aprovação e satisfação profunda. Em sua forma humana, Jesus ouviu esta declaração diretamente dos céus quando, após seu batismo, o Pai proclamou: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Este é o cumprimento perfeito da profecia de Isaías, e por causa de sua união com Cristo, você também está incluído neste círculo de prazer divino. Esta é uma das verdades mais difíceis de internalizar para muitos cristãos. Podemos acreditar intelectualmente que Deus nos ama, mas emocionalmente continuamos a viver como se precisássemos constantemente ganhar sua aprovação. A verdade libertadora é que em Cristo você já possui o pleno favor de Deus. Você é alguém em quem a sua alma se compraz. Avançando em nossa jornada através desta poderosa revelação, chegamos à terceira declaração de Isaías 42:1. Pus o meu espírito sobre ele. Esta afirmação transcende mera aprovação ou favor. Representa capacitação divina, unção, sobrenatural e equipamento celestial para a missão. No original hebraico, a palavra para espírito é ruach,
que também significa sopro ou vento. É a mesma palavra usada em Gênesis quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão. Quando Deus declara, pus o meu espírito sobre ele, está literalmente dizendo, coloquei meu próprio sopro, minha própria vida, minha própria essência sobre esta pessoa escolhida. Esta promessa encontrou seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. Em seu batismo, o Espírito Santo desceu visivelmente sobre ele na forma de uma pomba. Lucas, capítulo 4, versículo 1, registra que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. E mais tarde, em verso 14, lemos que ele voltou no poder do Espírito para a Galileia. Quando Jesus iniciou seu ministério público na sinagoga de Nazaré, ele deliberadamente escolheu ler de Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Após ler esta passagem, ele declarou, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus estava afirmando claramente ser o cumprimento da profecia de Isaías sobre o servo ungido pelo Espírito. Mas aqui está a verdade revolucionária que muitos cristãos não compreendem plenamente. Através de sua união com Cristo, você também participa desta unção do Espírito. O mesmo Espírito que capacitou Jesus agora habita em você como crente. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus prometeu aos seus discípulos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esta promessa foi cumprida dramaticamente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos os crentes reunidos. O apóstolo Paulo enfatiza esta realidade em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus? O mesmo Espírito que ungiu o servo prometido em Isaías 42, 1, agora habita permanentemente em cada seguidor de Cristo. Esta habitação do Espírito não é um privilégio reservado para cristãos especiais ou super espirituais. É a herança básica de todos os que pertencem a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9, declara categoricamente, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Inversamente, se você pertence a Cristo, você tem o Espírito. O que significa esta capacitação divina para a sua vida diária? Significa que você nunca está limitado apenas a seus próprios recursos, talentos ou habilidades. O Espírito de Deus traz consigo poder sobrenatural para cumprir o chamado divino em sua vida. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus prometeu, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Este poder não é apenas para realizar milagres extraordinários, embora isso possa acontecer, mas primariamente para viver como testemunha eficaz de Cristo em um mundo hostil. A presença do Espírito em sua vida produz transformação de caráter. Gálatas capítulo 5 descreve o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estas não são características que você desenvolve por esforço próprio, mas manifestações naturais da vida do Espírito fluindo através de você. O Espírito também distribui dons específicos para equipar você para o serviço. 1 Coríntios capítulo 12 lista diversos dons espirituais: sabedoria, conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento, línguas, interpretação. Estes não são medalhas de honra espiritual, mas ferramentas divinamente providenciadas para a edificação do corpo de Cristo. Além disso, o Espírito Santo lhe dá acesso direto à presença de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26, revela que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe como orar, quando as palavras falham, o próprio Espírito traduz os desejos mais profundos de seu coração para a linguagem do céu. Esta capacitação pelo Espírito não é uma realidade estática, mas dinâmica. Paulo exorta em Efésios capítulo 5, versículo 18: enchei-vos do Espírito. O verbo grego está no tempo presente contínuo
indicando uma ação constante. Sejam continuamente cheios. Há uma dimensão do enchimento do Espírito que deve ser renovada diariamente. Quando você se sente inadequado para o chamado divino, quando as tarefas parecem grandes demais, quando os desafios parecem insuperáveis, lembre-se desta verdade. Pus o meu Espírito sobre ele. O mesmo Deus que capacitou Jesus para a sua missão terrena, prometeu equipar você para cumprir seu propósito divino. Esta capacitação pelo Espírito nos conduz naturalmente à quarta e última parte da declaração divina, em Isaías 42:1, que revela o propósito final para o qual somos escolhidos, sustentados e capacitados. Ele trará justiça às nações. Esta é a culminação gloriosa do chamado divino em nossa vida. Chegamos agora ao ápice desta revelação divina, o propósito final para o qual somos escolhidos, sustentados e capacitados. Ele trará justiça às nações. Esta declaração, conclusiva, revela a dimensão universal e transformadora do chamado divino sobre nossa vida. A palavra hebraica para justiça aqui é mishpat, que vai muito além do conceito ocidental de aplicação legal ou punição para transgressores. No pensamento hebraico, mishpat incorpora a ideia de ordem social correta, equidade, retidão e a manifestação prática do caráter de Deus na sociedade humana. Quando Isaías profetizou que o servo escolhido trará justiça às nações, estava anunciando uma transformação abrangente que restauraria tudo o que estava quebrado, corrompido e distorcido no mundo. Esta justiça não seria imposta através de força militar ou coerção política, mas estabelecida através do autossacrifício do servo, como vemos mais adiante em Isaías 53. Jesus Cristo, como cumprimento perfeito desta profecia, inaugurou este reino de justiça através de sua vida, morte e ressurreição. Seu ministério terreno foi marcado por atos que restauravam a ordem correta. Curou os enfermos, libertou os oprimidos, alimentou os famintos, elevou os marginalizados e desafiou sistemas religiosos e sociais opressivos. A cruz representa o ato supremo de justiça divina, onde o pecado foi julgado e a misericórdia foi estendida simultaneamente. Como Paulo explica em Romanos capítulo 3, versículo 26, Deus demonstrou ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O aparente paradoxo da justiça e misericórdia foi perfeitamente resolvido no sacrifício de Cristo. Mas aqui está a verdade revolucionária que transforma completamente nossa compreensão de propósito. Como seguidores de Cristo, somos chamados a continuar esta missão de trazer justiça às nações. Não somos apenas recipientes passivos da salvação, mas participantes ativos na missão redentora de Deus no mundo. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus declara a seus seguidores: Vós sois a luz do mundo. Esta não é uma sugestão opcional, mas uma declaração de identidade e propósito. Assim como Jesus foi luz nas trevas, seus seguidores são chamados a iluminar os cantos escuros deste mundo com a justiça divina. No Sermão do Monte, Jesus expande esta visão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E mais adiante, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estas não são meras virtudes pessoais, mas um chamado à participação ativa no estabelecimento do reino de Deus na terra. Observe a dimensão universal deste propósito. As nações. O alcance da missão não é limitado a um grupo étnico, uma região geográfica ou uma classe social específica. A justiça de Deus é para todas as nações, todos os povos, todas as culturas, como prometido a Abraão através de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isto revela um propósito que transcende completamente as aspirações individualistas que frequentemente dominam nossa compreensão da vida cristã. Não fomos escolhidos, sustentados e capacitados apenas para nosso benefício pessoal ou salvação individual. Fomos incorporados a um movimento divino que visa a restauração completa da criação.
Quando compreendemos que somos chamados a trazer justiça às nações, começamos a ver nossa vida diária através de uma lente completamente diferente. Seu trabalho, seus relacionamentos, seus talentos, seus recursos, tudo se torna parte de uma missão maior de estabelecer a justiça de Deus em cada esfera da sociedade. Para o médico, trazer justiça significa curar e restaurar com compaixão, que reflete o caráter de Cristo. Para o professor, significa educar com excelência e integridade que forma caráter. Para o empresário, significa conduzir negócios com ética que honra a dignidade humana. Para o artista, significa criar beleza que aponta para a glória do Criador. Miqueias capítulo 6, versículo 8, capta a essência deste chamado. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Este é o coração do propósito para o qual você foi escolhido. Esta missão de trazer justiça às nações não é algo que realizamos por nossas próprias forças. É o resultado natural de sermos servos escolhidos, sustentados pelo poder divino e capacitados pelo Espírito Santo. A justiça que estabelecemos não é nossa própria justiça imperfeita, mas a manifestação da justiça perfeita de Deus através de vasos humanos imperfeitos. Quando internalizamos verdadeiramente esta revelação completa de Isaías 42:1, nossa vida ganha um significado transcendente. Não estamos simplesmente existindo, sobrevivendo ou acumulando, estamos participando ativamente da missão divina de restauração cósmica. Somos embaixadores do reino vindouro, manifestando agora os valores desse reino em um mundo quebrado. Diante desta revelação extraordinária em Isaías 42:1, surge a questão mais importante: como viver práticas diárias como alguém que é verdadeiramente escolhido por Deus? Como traduzir esta identidade profunda em atitudes concretas que transformam não apenas nossa vida interior, mas impactam o mundo ao nosso redor? Primeiro, viver como escolhido significa abandonar definitivamente a mentalidade de órfão espiritual. Muitos cristãos, mesmo conhecendo intelectualmente estas verdades, continuam se comportando como estrangeiros no reino, constantemente tentando ganhar aprovação, provar seu valor ou conquistar aceitação. Esta não é a postura de um servo, escolhido, sustentado e capacitado por Deus. Comece cada dia reafirmando conscientemente sua identidade. Antes de enfrentar qualquer desafio, declare: sou servo de Deus, escolhido antes da fundação do mundo, sustentado por seu braço poderoso, capacitado por seu espírito, comissionado para estabelecer sua justiça. Esta não é uma fórmula mágica, mas uma declaração de verdade bíblica que realinha sua mente com a realidade espiritual. Segundo, viver como escolhido significa encarar fracassos e limitações com uma perspectiva completamente nova. Quando você tropeça, quando falha, quando sua inadequação parece evidente, estas não são provas de que Deus escolheu a pessoa errada. São oportunidades para o poder divino se manifestar mais claramente através de sua fraqueza. Paulo compreendeu este princípio profundamente quando escreveu: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando você abraça suas limitações como plataformas para a graça de Deus, a vergonha perde seu poder sobre você. Terceiro, viver como escolhido significa enfrentar a rejeição humana com confiança inabalável. Em um mundo onde o valor pessoal é frequentemente determinado por curtidas, seguidores e aprovação social, a certeza de ser escolhido por Deus proporciona uma âncora para sua identidade que transcende todas as opiniões humanas. Quando portas se fecham, quando pessoas o desprezam, quando oportunidades são negadas, estas circunstâncias não podem anular sua identidade fundamental como escolhido de Deus. Como Paulo declarou em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Finalmente, viver como escolhido significa participar ativamente na missão divina de estabelecer justiça no mundo. Isto não se limita a grandes gestos heróicos
ou ministérios formais. Manifesta-se nas pequenas decisões diárias de integridade, compaixão, generosidade e coragem. Quando você escolhe falar a verdade em um ambiente de mentiras, está estabelecendo justiça. Quando defende alguém marginalizado, está estabelecendo justiça. Quando conduz negócios com ética impecável, está estabelecendo justiça. Quando perdoa alguém que o feriu, está estabelecendo justiça. Cada ato que reflete o caráter de Deus é um passo no cumprimento de seu chamado para trazer justiça às nações. Se esta mensagem despertou algo profundo em seu espírito, deixe nos comentários a frase "Servo do Altíssimo", como declaração pública de que você está abraçando plenamente sua identidade como escolhido de Deus. Inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber mais mensagens que revelarão verdades bíblicas transformadoras para a sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa urgentemente da certeza de que Deus o escolheu pessoalmente. Que a revelação de Isaías 42:1 não seja apenas mais um conhecimento teológico em sua mente, mas uma âncora inabalável para sua identidade, uma fonte inesgotável de propósito e um chamado inspirador para viver cada dia como verdadeiramente escolhido por Deus. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus o meu espírito, sobre ele trará justiça às nações. Esta não é apenas uma profecia antiga, é sua identidade presente e seu destino eterno. Antes de encerrarmos nossa jornada por esta revelação profunda, precisamos abordar algumas questões que frequentemente surgem quando falamos sobre ser escolhido por Deus. Muitos se perguntam: se Deus escolhe algumas pessoas, isso significa que outras são rejeitadas? E qual o papel da minha escolha pessoal neste processo divino? A Escritura nos apresenta uma harmonia perfeita entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Como Jesus declarou em João capítulo 6, versículo 37, "Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora." Observe os dois lados desta verdade. O Pai dá pessoas a Cristo, escolha divina, e essas pessoas vêm a Cristo, resposta humana. Nossa escolha pessoal é real e significativa, mas sempre ocorre no contexto da iniciativa divina prévia. Como afirma 1 João capítulo 4, versículo 19, "Nós o amamos porque ele nos amou primeiro." Nossa escolha por Deus é sempre uma resposta ao seu amor precedente. Outro equívoco comum é pensar que ser escolhido nos torna superiores aos outros. Nada poderia estar mais distante da verdade. A escolha divina nunca é para exaltação pessoal, mas para serviço humilde. Jesus, o escolhido perfeito, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se você está ouvindo esta mensagem, mas luta com dúvidas sobre ser realmente escolhido por Deus, ouça esta verdade libertadora. A própria existência desse desejo em seu coração já é evidência da escolha divina operando em sua vida. Aqueles que não são atraídos por Deus não se preocupam com estas questões. Seu anseio por Deus é o eco de seu chamado em sua vida. Incline seu coração para ouvir o suave convite do Espírito Santo agora mesmo. Estenda suas mãos como um gesto físico de rendição e receptividade. Deixe que a certeza de ser escolhido por Deus penetre cada fibra do seu ser, dissolvendo inseguranças, curando rejeições passadas e estabelecendo uma confiança inabalável na verdade eterna de Isaías 42:1. Permita que estas palavras ressoem em seu espírito enquanto encerramos. Você não é uma coincidência cósmica, não é um acidente biológico, não é apenas mais um número na multidão. Você é expressamente escolhido por Deus, sustentado por seu poder, capacitado por seu Espírito e comissionado para um propósito eterno. Viva hoje e todos os dias à altura desta identidade gloriosa, servo escolhido do Deus Altíssimo, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, os escolhidos segundo o propósito eterno.